2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Quem encontrou pode ler. Aleluia. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas contrárias, são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do diabo. Aleluia, Deus. Vamos falar sobre uma guerra pessoal, irmãos. Quando a gente lutamos contra a carne. Quando você encontra um rival, que o rival quer lutar contra você, e você está vendo o seu rival, você vai caçar um jeito de se defender. E se às vezes você se defender, e ainda você sair assim um pouco machucado, você vai para cima para poder revidar aquilo que você recebeu. Lutar com quem você está vendo, você se prepara e você se posiciona para poder lutar com quem você está vendo. Agora vamos imaginar você lutar com quem você não vê. Eita Deus. É onde está o problema. Verdade. Porque quando você está vendo, você está ali, está vigiando, vendo a pessoa te arrodeando e você está acompanhando com os olhos. Mas quando você não vê nada e vê só as coisas acontecer, aleluia. Eita, Jesus. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, que vê coisas acontecer, olha para o ar e começa a xingar. Ele não sabe nem quem está xingando. Ele não sabe nem o que está fazendo. Está lutando contra um ser espiritual que, se não vigiar, ele usa quem você menos espera para te atacar. Foi por isso que Paulo falou: as armas da vossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava no meio da multidão. Marcos capítulo 4, versículo 36 em diante. Ou 35. E quando Jesus estava no meio da multidão, o Senhor despede a multidão, olha para os discípulos e diz, atravessando para outra banda do rio. O discípulo ficou sem entender, porque Jesus estava pregando para a multidão. Do nada ele sai do meio da multidão e vira para alguns dos discípulos de atravessando para outra banda do rio. A Bíblia fala que ele entrou no barco. E no barco entra com ele Pedro, Tiago e João. Pescadores profissionais. 3 pescadores. E a Bíblia diz, irmãos, que eles, os discípulos, somente obedeceram. Não sabia nem para onde Jesus iria. Mas Jesus, irmãos, ele sabia qual a direção que ele deveria tomar. Aleluia, Jesus. Glória A a Bíblia Deus. diz, irmãos, que Jesus saiu de uma cidade, de uma região, para atravessar o rio da Galileia e chegar em um lugar por nome Gadara. Nessa cidade de Gadara, havia uma família que sofria muito com um rapaz. Esse rapaz, o demônio pegava ele e ele começava a se jogar na água, a se jogar no fogo. Os pais não suportaram, os pais amarravam ele, ele quebrava as correntes, corria para o cemitério, vivia, irmãos, gritando em cima dos morros, e os pais sofrendo por ver essa situação. Eita, Deus. A história diz, irmãos, que Jesus, vendo o sofrimento da família, Jesus sai de um lugar para poder ir para a cidade de Gadara. Eita, Deus de poder. Só que quando a gente está aflito e a gente está enfrentando um momento difícil em nossas vidas, aleluia, e nós se posicionamos e começamos a orar,
Às vezes a tribulação parece que fica pior, irmãos. Aí o crente desiste. Ele diz assim, eu estou orando e as coisas estão ficando mais pior. Mas não. Não tem como você levantar contra o diabo e o diabo ficar de braço cruzado. Não, irmãos. Se você levantou contra ele, vai se revidar. É onde você tem que se revestir da armadura de Deus. Aleluia. Para estar pronto nos dias maus. Aleluia, Deus. Mas uma coisa eu sei. O Senhor falou bem claro, resistir o diabo e ele Fugirá de vós. Uma bênção, ela nunca vem assim, irmãos, de mão beijada. Toda bênção, aleluia, sempre vem acompanhado de alguma retaliação. Alguma coisa vai acontecer, ou alguém vai levantar contra você, ou vai acontecer alguma coisa ali para tentar ali te desfocar daquilo que você quer. Verdade. Aí quando você está na posição que o diabo vem, e você está na posição de guerra, sabe o que acontece? Aí o Senhor diz assim, ó, o choro dura a noite, mas a alegria... Vem pelo amanhecer. Quem crê nisso aí? Eu creio, aleluia. Tem muita Glória gente enfrentando as retaliações da sua caminhada. Muita luta e muitas tribulações. Tem coisas que ele não está vendo, espiritualmente falando. Mas a parte carnal ele está vendo. Alguém está levantando contra ele, está vendo a pessoa levantando contra ele. O diabo está usando uma pessoa bem próxima de você e você não vê o diabo, mas vê a pessoa. Aí de repente você quer revidar. O diabo tem levantado pessoas para tentar contra a sua vida, até pessoas conhecidas. E às vezes você acha que está lutando contra a própria carne. E por trás da carne está um espírito maligno. Eita Deus, é desse jeito. Lutando contra você para fazer você perder a sua bênção. Não perca. Fica na brecha. Se levantou contra você, alguém levantou contra você, fica na brecha. Fica na bênção, porque o melhor de Deus está por vir. Lutar contra quem você está vendo é muito fácil. E difícil também. Fácil porque você revida e difícil porque você se complica. Porque se uma pessoa te bate, você vai revidar, vai dar até morte. Mas se você lutar com as guerras espirituais, e alguém querer levantar contra você na carne, você tiver no espírito, ele pode até levantar a mão, mas a mão dele fica ressecada. Aleluia, glória a Deus e glória a Deus. É bíblico, irmãos. Aleluia. É tocar nos ungidos de Deus e sofrer retaliações. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, Tiago e João, eles tinham um treinamento. Eram pescadores profissionais. Aleluia. Alguém conhece algum pescador profissional que não sabe nadar aí? Quem conhece aí? Não tem. Não tem. Não sabe nadar? Não tem não. Não tem. Não existe não. Tem pessoas que às vezes, irmão, dá uma de pescador, aleluia, e fala assim, eu não sei nadar. Pode ter certeza que ele não é pescador não. Ele está ali só fazendo um treinamento, ele é pastor Pedrão, acompanhando alguém ou inventando moda. Amém? Aí ele está ali, mas você sabe nadar, ele fala, não sei nadar, então está inventando moda, está tentando pegar um peixe ali. Amém? Mas um pescador de verdade, ele conhece as normas de um rio. Você senta com um pescador, ele vai te contar cada coisa que você vai ficar até assustado. Tanta coisa, irmão, né? Porque o rio, irmão, a natureza, tem coisas que nos surpreende. Dá glória a Deus aí, irmão. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, Tiago e João estavam preparadíssimos. Se caso acontecesse alguma coisa quando estava no barco, eles pensavam, se acontecer alguma coisa, nós pulamos na água e nós nada e pronto. Aleluia. Só que as forças espirituais, quando ela vem para tentar contra a sua vida, ela vem de uma forma tão furiosa que às vezes não dá tempo de você se defender. É por isso que a gente tem que ter a proteção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Porque quando o diabo vem e você está fragilizado, você clama por Deus. E quando você clama por Deus, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós Não será defendido. Quem crê nisso aí? Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o diabo, ele tem a sua estratégia também. Satanás planejou cometer um crime antes de Jesus chegar na cidade de Gadara. Por quê? Olha como é que o diabo é astuto. Se eu mato todo mundo, Jesus não pisa em terra seca, e eu quero ver trazer libertação ao endemoniado de Gadara. Só que o diabo esqueceu, irmão,
que Jesus é dono da morte e dono da vida. Aleluia, Jesus é Deus. aquele que faz. Jesus é aquele que, quando ele dá a ordem, até o diabo tem que obedecer. Aleluia, Deus. É verdade, Jesus. Glória a Amém, Deus. Deus. Às vezes alguém levanta contra a tua vida e não sabe a potência que você tem em oração com Deus, a intimidade que você tem. E não adianta o exército inteiro levantar armado contra você, sendo que você tem o dono da obra do teu lado. Aleluia! Até se levantar, mas levanta pra cair. Em nome de Jesus. Sabe que quem levanta não para não? Aleluia, Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava no barco, mar da Galileia, transportando de um lado para outro lado. No fundo do mar da Galileia, a água é muito quente, irmãos, muito quente mesmo. Ao redor do mar da Galileia, há muitos morros ou montanhas. E quando chega a tarde, as montanhas tampam o sol e a parte de cima das águas fica gelado. E quando dá aquela ventania, que as águas começam a agitar, aí mistura a água gelada com água quente, dá aquele choque térmico. Amém, Jesus? Amém. Amém. E no meio daquele choque térmico, irmãos, dá aquele vento de furacão em cima das águas. Ondas que levantam até 2 metros de altura. Imagina só, irmãos, ondas de 2 metros de altura, fazendo assim. E lá estava Pedro, Tiago, João e quem? Jesus. Só que antes do acontecimento, como a estrada era longa demais, 34 quilômetros, irmãos, ali só o rio, de largura, um lado para o outro. A Bíblia diz, irmão, que Jesus, sabendo que era longe, Jesus olha para Pedro, Tiago e João e fala assim, vou descansar um pouco, porque a viagem vai ser um pouco demorada. E Jesus deita na polpa do barco. Quando Jesus está deitado, descansando, houve esse fato, irmãos. Imagina só, choque térmico, água quente com água fria. E o diabo vindo um vendaval de lá para cá, misericórdia, meu irmão. A Bíblia diz que o barco ficava assim, ó, navegando por cima das ondas. A Bíblia fala, irmãos, que a polpa do barco já estava cheia de água. Só a cabeça de Jesus estava lá de fora, meu Deus amado. E Jesus não acordou com a água não, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus estava, aleluia, sabendo que ali não seria o fim. Dá glória a Deus. Aleluia, Deus. A Aleluia. Bíblia diz, irmão, que Pedro, Tiago e João pensaram. Nós somos profissionais, nós nada muito, se eu pular aqui eu vou morrer. Olha como é que está as ondas. A Bíblia diz que Pedro ficou com medo. Tem situação em nossas vidas que mesmo você sendo um profissional, mesmo você sendo um homem lavado remendo no sangue de Cristo, você fica abalado. Tão abalado que às vezes você fica fragilizado, que leva até o tempo de você chorar, de você não suportar. E é onde você move o coração de Deus. Porque quando você está ali dizendo eu sou forte, Jesus não se manifesta. Mas no momento diz assim, Senhor, eu estou sentindo uma fraqueza, eu não vou suportar. E Deus diz, a minha peleja não é vossa, a peleja é minha. Aleluia, glória. Que grande se levanta. Jesus não perdeu o controle da sua vida. O discípulo esqueceu que quem estava no barco não era uma pessoa qualquer não, irmãos. Quem estava no barco era o próprio Jesus, o dono da obra, o dono da vida, aquele que faz, aquele que dá ordem, aquele, aleluia, que quando ele expulsa a morte tem que sair. Aleluia, Ele é Deus e operando dele quem há de impedir. A Verdade. Bíblia diz, irmãos, que Pedro ficou preocupado demais. Pedro ficou tão preocupado que ele teve medo. Ele teve tanto medo que ele chega, sacode Jesus e diz, Senhor, nos ajude, porque nós iremos perecer. Nos ajude, porque senão vamos morrer. A Bíblia diz que o Senhor levantou. Alguém pode me responder qual foi a resposta que o Senhor deu para Pedro? Onde de pouca fé? Onde de pouca fé? Dá glória a Deus aí. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus é tão bom que antes de Jesus operar o milagre, ele chama a atenção de Pedro. Notamos, irmão, que quando nós estamos preocupados, Deus diz assim,
Ah, Senhor, se o Senhor não me abençoar, vou desviar. Que isso, gente? Misericórdia. Né? Tem gente que diz assim, hoje à noite. Um dia eu estava conversando com o irmão, fiquei até com dó dele, pastor Pedro. Eu olhei para ele e falei assim, apóstolo, esta noite eu vou pôr Jesus na parede. Eu falei, coitado, vai morrer assim, né? Vai morrer! Aí eu falei, o que foi, apóstolo? Vai morrer, irmão. Não faz isso não. Tu fala, desafiar o todo poder, dizer que vai pôr o poder na parede, tu tá doido, rapaz? Pô Jesus na parede, tu é louco, fazer uma coisa dessa. Pô Jesus na parede. Quando eu comecei a arrepender ele falou assim, apóstolo, o que foi, moço? Você está fazendo ficar com medo? Eu falei, irmão, é verdade, irmão. Se você quer conquistar o coração de Jesus, chora na presença dele, se humilha. Porque a Bíblia diz que os humilhados será Exaltado. e aquele que a si mesmo exalta Humilhado. será humilhado. Como é que o camarada missionário vai dizer assim, eu vou pôr Jesus na parede hoje? É como se ele fosse maior do que o mestre. Eu vou te pôr na parede, se tu não me abençoar, eu desvio. Imagina tu levantar e assim, vai lá, pode desviar, meu filho, vai, desvia, vai. Há caminhos que parecem ser bom, mas no final, De morte. e duas vezes, né? Morte espiritual e morte física. Dá glória a Deus aí. Mas, amado, Não é emocional? Onde, rapaz? Tem muita gente sofrendo aí, irmão, porque tem esse ditado aí. Vou pôr Jesus na parede. Não pode. É verdade. Não tem lógica. Não existe isso. Imagina aquele que diz assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, porque a voz é chegado o meu reino. aleluia. Se ele expulsa os demônios com o dedinho dele, mas imagina nós. Pronto, matou, já era. Hã? Tem muitas pessoas, já vi muito exemplo de pessoas no altar. Pessoas aí, aleluia, que blasfemou contra Deus, fez tanta coisa aí, e de repente quando pegou, caiu, morreu. Tá entendendo? O Senhor foi lá e arrancou o flor de vida, porque Deus é assim, irmão. Quando Ele quer, Ele faz. Verdade. Amém, Jesus, não importa o lugar. Quando Ele quer, quando Ele chama, não importa o lugar. Se a pessoa for partir pregando no altar cheio da bênção, imagina lá no céu, deve chegar assim. Aleluia. Ah, né, Bruno? É. Agora imagine, vamos imaginar. E se ele parte? Estamos no pecado. Tu acha que vai chegar? Vai chegar assim também, né? Queimando no fogo. Queimando no fogo. Hã? Dá glória a Deus aí, irmão. Deus, aleluia. Parece, né? Parece. Ontem algo aconteceu que chamou muito minha atenção. Eu estou numa campanha mais uma jovem que está com câncer. Os pais dele me conheceram através do Face. Eu não tenho no Face, aí horário lá, né? E a mãe entrou em contato comigo. Falou, apóstolo, eu queria levar minha filha na igreja, mas minha filha não consegue ir na igreja. Tem como o senhor vir? A filha me contou a história da filha dela. Eu falei, não, irmã, eu vou sim. Eu chamei Daniel, eu falei, não, irmão ali, não, né? Tá com casa, bora lá. A gente não está animado, não. Se continuar assim, você pode mais. Futuro pastor. Se continuar assim, né? Se continuar assim, você pode mais. Eu falei, meu filho, continua assim, meu filho, pelo amor de Deus, continua assim, pode demais. Continua assim, na bênção, na obra de Deus. Aleluia, Deus. Aí nós descemos para casa desse pessoal. Aí quando eu entrei, conversamos com a menina, quando eu levantei a mão, expulsando o mal da menina, Deus me passou a revelação. Quem foi que fez a macumba? Quando Deus revelou que foi a macumba, a mãe dela, a macumbazinha caiu, demoniada. E começou a gritar, desgraça. Você já conhece. Aí dentro da porta já me chamando de desgraçado. Porque eu não sei. Ele me dá um nome melhor, né? Desgraçado, pelo amor de Deus, gente. É desde Minas Gerais que o povo já manifesta para falar isso. Você é desgraçado. Eu falei, rapaz, muda meu nome aí, pelo amor de Deus, mano. Desgraçado. Aí beleza, nós precisamos de voltar para casa. Aí iniciamos uma campanha. Falei, ó, você vai para a igreja. Vamos iniciar uma campanha de 3 dias. Aí ontem foi o último elo. Orei pela mãe, estou sempre amando. E falei para a família, falei, só irmã, aqui em Brasília tem muitos homens de Deus, tem muitos pastores de Deus, muitos pastores de Deus. Mas pastor que mexe nessa área aqui, eu não conheço não. Eu não conheço. Aí a irmã falou assim, posso realmente um pastor do Ministério da Madureira, né? Na verdade, falou realmente isso, mexe nessa área. Tinha uma pessoa que não sei para lá. Eu estou pregando em outros estados aí, outros missionários já estão pregando até no país. E fala, né, que nessa parte aí, vou pra cima mesmo, lado espiritual pra cima. E se tiver demorado, enquanto Deus não sair, não sai de cima não. Tem que sair, em nome de Jesus. Tem que sair. Aí beleza, aí nós conversando, falei, mãe, é o único que eu conheço aqui, que eu sei que mexe nessa área, que todos correm, tem medo, chama apóstolo Daniel. Quando eu falei assim, missionário, a menina tem 8 anos de idade, passou perdão.
O menino se entortou assim, olhou pra cima assim e falou, desgraçado! De novo? Desse tamanho, irmão, quando eu olhei, rapaz, eu pensei que se fosse um pastor que tivesse experiência, corria. Porque a família toda correu. Todo mundo correu. Porque foi engraçado demais, um menino de 8 anos de idade, gente. É 7 anos de idade, Era um menino. demônio mesmo. Demônio purinho mesmo, demônio. Virou pra mim e falou, desgraçado, tortou a mão assim, correu pra igreja assim. Aí eu falei, tá amarrado, Satanás. Ele caiu lá a mão pra trás. De 8 anos de idade, brincando. Aí eu falei, irmão, eu falei pra você, ó, você vê, ó, a sua ex nunca fez isso. Nunca fez isso na vida, nunca fez. Mas aí você pra você ver. Fui lá, expulsou o demônio e falei, irmã, tu quer ver a sua filha curada, que a sua filha abençoada? Ele falou, quer. Então, ó, chama a família toda e vem pra igreja, congregar. Aí tu vai ver Deus abençoar e salvar toda a família. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus. Glória a Deus. Prometeu que hoje vai com toda a família. Abençoe por parte. Porque você viu uma criança da situação que eu vi ontem, rapaz, tem muito pegar a gente assim, né? Bem, criança, irmão, foi muito violento demais, muito violento mesmo. O bicho não desgraça, o menino bem comportadinho, seu menino, rapaz, que dá até dó do menino, o menino fica caladinho, não fala nada, bem comportadinho, o menino, de repente o menino ficou se levado assim, só correndo assim como se tivesse cigarro nas mãos, né? Mas está amarrado no pescoço. E eu falando aqui, fala assim, mas se vocês tivessem visto, vocês iam ficar muito assustados, porque foi muito feio mesmo. Parecia aqueles filmes de terror, sabe? Coisa muito tenebrosa mesmo. E essa menina vivia muito bem com o marido dela e de repente ela com uma pai dela e mandou os demônios, como os demônios saíram um câncer, não sei, aí arrancou o câncer. Depois saiu na barriga, arrancou também. Aí saiu uma parte do corpo dela que os médicos falaram que não pode arrancar. É sair daqui, aparecendo aqui, sai daqui, aparecendo aqui, vai sair. E quando é uma coisa natural, por falta de cuidado de alguém, ou da própria pessoa, a pessoa não se manifesta. E o caso dela, assim, ela se manifesta de um jeito assim, que misericórdia, você precisa ver. A menina tem 25 anos de idade, só 25 anos de idade, mais de 25 anos de idade. A avó era espírita, a avó do berço, né, morrer, aceitou Jesus. A filha, que é a mãe dessa menina, começou a ir para Macumba também, depois para Macumba, para a igreja, depois desviou, ficou muito desviada. A outra irmã dessa outra pessoa, que era casada com um cara que era presbítero da igreja, o cara era tão santo que todo mundo fazia uma coisa na igreja assim, disse que ele chegava reclamando com o povo e não aceitava. O cara era tão santo, mas tão santo, que até pegar na mão ele não pegava na mão de mulher. Aí depois ela descobriu que a melhor amiga dela, entendeu, né? E acabou levou o marido. Santidade. Desse jeito. Levou o marido dela, hoje ela vive aqui, que ela mora no mundo, né? Mora no campo e ela não tem mais isso. E eu falei com ela, irmã, se não pode largar é Jesus. Não largamos Jesus é que importa, né? Ela que estava na fé, de polícia, né, formada, mulher de Deus, o marido presbítero que foi crucificado. Deus não vai condenar ele por isso, precisa arrepender, ainda alcança a misericórdia de Deus. Né? Olha o diabo, ele é astuto. Então eu estou falando aqui, ó. Lutar contra aquilo que você vê, ali se torna fácil. Você está vendo o seu oponente. Você pode se preparar para atacar o seu oponente. Mas lutar contra aquilo que você não vê, então, é bem complicado, né? Porque tem coisas que o diabo entra na economia das pessoas e a pessoa fica pensando, como está acontecendo isso? Eu tão assim, e às vezes você não está vendo, mas tem um demônio ali. Como é que faz para esse demônio sair? Dízimo, oferta, o diabo sai. Às vezes o diabo usa alguém contra você, alguém que às vezes está compartilhando com você ali, está abençoado com você, e uma simples palavra te ataca sem motivo, você acaba se revidando. Aí você está tendo a bênção ali na graça de Deus, você acaba se revidando e perdendo a bênção. É verdade. Porque às vezes não é nem a pessoa, é o próprio diabo. Usando a pessoa para poder arrancar aquilo que Deus te entregou. Foi por isso que Paulo falou, as armas da vossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do diabo. O que impede o inimigo nos atacar é você não ter tempo para o mal, ter o tempo só para a obra de Deus. Aleluia, Deus. Neemias capítulo 6, versículo 3 diz que quando o inimigo veio com retaliações contra Neemias virou e falou assim, estou numa grande obra. Aleluia, Jesus. Posso parar. Glória a Posso Deus. descer. E por causa dessa grande obra, Deus livrou de todo mal.
livrou ele de acusações, livrou de participar de reuniões de poderes de pessoas que diziam ser amigo dele para poder impedir da obra ser feita. Então o inimigo ele vai criar várias coisas para fazer você parar, para você não continuar. Mas Deus vai dizer o seguinte: o cair é do homem e o levantar É de Deus. Deus. então pronto. Aleluia, Todas Deus. as pessoas que às vezes o inimigo luta e você sabe que foi o diabo que levantou contra a sua vida, continua batalhando. Uma hora ou outra Deus vai te dar uma estratégia tão grande que você vai jogar o diabo por terra e vai alcançar aquilo que o teu coração tem desejado. Quem crê nisso aí? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tem lutas que são constantes, irmãos. Tem lutas que você vai lá e você consegue resolver. Mas tem lutas que você não resolve com discussão, você não resolve ameaçando, você não resolve falando mal. Tem luta que você resolve só através da oração. Porque a oração ela é a chave de toda. Vitória. Quem crê nisso aí? Aleluia, Jesus. Glória a Então, guarda Deus. essa mensagem, irmãos. Na Glória tábua a do Deus. coração dos irmãos, porque ela Aleluia. veio de Deus para nossas vidas nesta noite. Amém? Aleluia, Fique de Deus. pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.